Bom dia, meus amores, minhas amoras. Tudo bem com vocês? Então, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada exatamente na OE do primeiro bimestre, que é o material que vocês têm que entregar até o final do mês, tudo bem? E vamos verificar se está faltando alguma coisa. Tem alguns exercícios, a gente aproveita e corrige eles, né? Eu cheguei a dar uma olhada, parece que é uma quantidade boa, então provavelmente hoje a gente vai ficar só corrigindo esses exercícios. Bom que é uma revisão, né? Então, todos esses conteúdos a gente já viu, ó. Corrente elétrica, seus efeitos, resistência elétrica, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, potência, energia elétrica, associação de resistores, aparelho de medição elétrica, né? Isso a gente chegou a ver ao longo dessas aulas. Talvez não com esses nomes. A lei de determinações, introdução. Então aqui é o que a gente viu sobre a parte de corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que a passagem dos elétrons por um fio ao longo do tempo, uma quantidade de corrente nada mais é do que o número vezes a carga do elétrico. Chegamos a fazer exercícios sobre isso. Resistência elétrica, que é a primeira lei de Ohm, vimos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, U igual a RI. E aí a gente tem nossa primeira lei de Ohm, temos o gráfico da primeira lei de Ohm, a gente não chegou a ver isso, não tem necessidade. O que seriam condutores não ômicos? Então aqui o resistor um resistor ômico é um resistor onde ele vai sempre manter a mesma quantidade de resistência, independente da corrente que passa. Já um resistor não ôhmico é um resistor que ele varia essa corrente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, dependendo se ele aquece muito ou se ele resfria muito, a corrente que ele vai passar vai ser diferente. Mas isso é uma questão conceitual. Segundo a lei de Ohm, nós vimos que depende ali do comprimento, da área e da resistividade, né? As fórmulas, tudo direitinho, chegamos a ver. Nossa última aula vimos o que é potencial, diferença de potencial nas últimas aulas. Potência elétrica, isso a gente viu na última aula. Potência é energia sobre o tempo. Vimos que isso é medido em watts ou em joules, né? E vimos que esse cara também pode ser medido em quilowatts hora, onde a energia é a potência vezes o tempo. Resolvemos alguns exercícios na última aula. A gente ainda vai corrigir aquele exercício, tudo bem? Vimos a existência de outros componentes, como o fusível. Lembra do fusível? O fusível é um fio fininho, em que ele tem a função de impedir que a corrente seja muito elevada no meu circuito. Então, quando a corrente é muito elevada, ele rompe. E aí a gente tem as fórmulas de potência de dissipador. Isso aqui não tem muita necessidade para gravar, porque é só misturar aquela equação P igual a I com U igual a RI. Dá no mesmo. Vimos a relação de resistência em série, soma resistência, ou a resistência em paralelo, que eu faço 1 sobre o R dos valores, né? Se a gente chegou a ver. Aparelhos de medição, então a gente viu lá aqui que é um amperímetro, que ele vai medir a corrente, e no caso ele tem que estar em série. Um voltímetro, que ele vai medir a tensão, e ele tem que estar em paralelo, resistência infinita. Né? E o ohmímetro, que vai medir a resistência do meu circuito. Então vamos lá. Aqui tem todos os exercícios, que é até uma quantidade bem elevada, são 12, se eu não me engano, 12 ou 14 exercícios. E agora a gente vai 14 exercícios. 15, 16, 17, 16 exercícios. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora para o PowerPoint, exatamente porque eu já plotei todas as atividades aqui. E vamos corrigir elas. Tudo bem? Então eu havia deixado esse dever para casa, vamos corrigir ele. Então ele fala: geração de energia elétrica através de uma luz se dá pelo uso de células fotossensíveis, chamadas de células solares fotovoltaicas. As células fotovoltaicas, em geral, são constituídas de material semicondutor, com características cristalinas depositadas sobre sílica. Esse, Essas células, agrupadas em módulos ou painéis, compõem os painéis solares fotovoltaicos. A quantidade de energia gerada por um painel solar é limitada pela sua potência, ou seja, um painel de 145 watts com 6 horas úteis de sol gera 810 watts por dia. Assinale o número de horas em que o painel acima consegue manter aceso uma lâmpada fluorescente de 9 watts. Então vamos lá. A gente tem aqui que a potência, ele tem aqui, ó, o que a gente consegue observar?
Um painel de 145 watts com 6 horas úteis de sol gera 810 watts por dia. Então, se eu pegar 100, deixa eu só verificar, se eu pegar 145 e multiplicar esse cara por 6, eu vou obter, ué, 6 horas úteis gera aproximadamente 810. Tá. Então, se eu tenho uma potência de 8 watts, eu quero saber quantas horas eu preciso ligar esse equipamento para ele poder me fornecer energia. Então, a quantidade de energia gerada pelo painel é limitada pela sua potência, ou seja, um painel de 145 watts com 6 horas de sol gera aproximadamente 810 watts por dia. Tá. Então, o que que acontece? Ele pergunta quando que eu vou conseguir obter. Temos nossa energia. Ou seja, a nossa energia ali, a gente pode considerar como sendo 810 watts hora. Seria essa a análise correta? Deixa eu ver. Então, o que que a gente tem? Ele gera aproximadamente 810 watts por dia. Então, eu posso simplificar como sendo minha potência essa relação aqui, ó, essa quantidade de energia por dia. Nesse caso, então o que acontece? Se eu tiver em um dia, eu tenho 24 horas, né? Então eu posso calcular minha energia, deixa eu calcular minha energia. Ela é a potência vezes o tempo, ou seja, 810 vezes 24 horas, porque um dia tem 24 horas, né? Então eu posso dizer 810 vezes 24, 19440 watts-hora. Então, a princípio, minha energia do meu painel elétrico, ele vai me fornecer esse conceito aqui, ó, né, ao longo do dia aí. Então, ele fornece em um dia 19.440 watts-hora. Mas e a minha lâmpada, que ela está ligada a 9 watts? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Minha potência é de 9 watts. Minha energia, ela vai ser de 9 vezes 24 horas, porque eu quero saber quanto tempo ela vai ficar ligada, né, no dia inteiro. 216 watts-hora. Então eu sei que a minha lâmpada ela vai precisar por dia de uma energia de 216 watts-hora. Então eu quero saber o número de horas que o painel acima consegue manter uma lâmpada acesa de 9 horas. Ou seja, quantas horas por dia esse cara vai precisar para poder manter a lâmpada acesa. Simples, só fazer uma proporção. Então se eu pegar 1940 dividido por 216, isso vai dar 90 horas. Então ele consegue manter ligado ali, ele precisa de 90 horas ligadas, né? Para poder manter essa lâmpada ligada aqui. Certo, gente? Então a resposta seria 90 horas ou 3 dias, que ele manteria essa lâmpada ligada aí por esse prazo, né? Ou seja, deixa eu dar uma. Então, a placa solar produzida em um dia manteria a lâmpada ligada por 90 horas. Então, em resumo, é mais ou menos essa ideia, certo? Então, vamos para as outras questões agora referente à nossa apostila. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuitos elétricos que assistiu na escola resolve desmontar sua lâmpada, utilizando-se da lâmpada e da pilha, retirar dos equipamentos e de seu fio, com a extremidade descascada. Faz as seguintes ligações com intensidade com a intenção de acender a lâmpada. Tendo por base os esquemas mostrados em que quais casos a lâmpada acendeu. Então, de um lado eu tenho o positivo, do outro lado eu tenho o negativo. Eu tenho que fechar o circuito para ela poder acender. Então, ela vai acender no primeiro circuito? Vai, porque eu estou fechando o meu esquema. Então, deixa eu botar aqui em vermelhinho para a gente dizer que é o 1. O 2 ele vai fazer isso? Não, porque ele tem que botar exatamente nesse pininho aqui, ó. Então o 2 ele não liga, certo?
O 3 ele vai funcionar? Vai, né? Porque o 3 é exatamente parecido com o primeiro. Então ele vai funcionar. O 4 ele vai funcionar? Não, né? Porque aqui do lado não vai fechar o circuito. 5 vai funcionar? Também não, porque está batendo no vidro. Não vai. 6 vai funcionar? Também não, ó, porque o fio ele bate, tá vendo? Ele está batendo na mesma lateral. A lâmpada eu tenho a parte rosqueada, eu tenho a parte de baixo. Então ele tem que bater de um lado e na parte de baixo. Então não vai valer. A parte 7 vai valer? Vai. Então qual é a questão que eu tenho 1, 3 e 7? É exatamente minha letra D. Próxima questão. Com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, o gerenciamento da duração de bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual do telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulombs é de. Então, o que significa esse cara, mAh? Então, vamos relembrar um pouquinho. Corrente, ela é a carga dividida pelo tempo. Essa é a ideia de corrente. Vai ser a quantidade de carga dividida ali pelo intervalo de tempo. Então, o que ele me forneceu ali, ó, é em mAh. É exatamente a minha carga. A carga, ela é a corrente vezes o tempo. Tudo bem? Então, eu tenho 1.500 mAh. Então, é só a gente simplificar esse cara. O que é mili? Mili é 10 elevado a menos 3. Então, vai ficar 1,5 ampere vezes hora. Tudo bem? Lembra que o tempo tem que estar em segundo. Então, eu vou ter aqui 1,5 ampere vezes 1 hora é 60 segundos. 1 hora é 3.600 minutos, né? 3.600 segundos. Então, a minha quantidade, ele vai ser, né, convertendo de hora para segundo, 1,5 vezes 3.600, vai dar 5.400 ampere vezes segundo, que é a mesma coisa que coulomb. Então, a resposta certa seria 5.400 coulombs, que é o que ele vai ter. Tudo bem? 3. Assinale a alternativa em que o preenchimento correto é a afirmativa a seguir. O choque elétrico, a sensação experimentada pelo corpo ao ser percorrido por uma corrente elétrica, também é conhecido como corrente elétrica. Então, o choque elétrico ele vai ser um processo térmico, luminoso, químico ou fisiológico. Eu diria que é um processo térmico, né? Porque você passa corrente elétrica, o corpo vai cozinhar. Porque a gente tem um efeito, vou até escrever aqui, ó, o chamado de efeito Joule. Eu acho que eu não falei isso com vocês, mas é interessante anotar. Então, o que é o efeito Joule? Efeito Joule ocorre da seguinte forma: quando a corrente passa por um fio, o fio tende a aquecer. Ou seja, a energia do elétron é transformada na forma de calor. Um exemplo que a gente tem é o chuveiro elétrico. Ou seja, a corrente passa pela resistência do chuveiro e, por consequência, o chuveiro esquenta. Né? Então, é um processo térmico. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem da corrente elétrica no corpo. As consequências do choque vão desde simples sustos até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1.000 ohms quando a pele está molhada para 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça lavando sua roupa com água molhada nos pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado sofre uma descarga elétrica de uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade da corrente elétrica que passa por esse fio? Então vamos lá. Como que a gente vai calcular? A gente sabe que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, ou igual a R.
Qual foi a tensão que ele recebeu? Ele recebeu uma tensão e vamos lá, vamos continuando. Então, eu tenho ali uma tensão de 120 volts. A resistência, ele fala que está lavando a sua casa com água, então ele está molhado. Então ele fala que quando a pele está molhada, ó, varia de 1000 ohms quando a pele está molhada. Então o valor que a gente vai usar da resistência é de 1000. Então 1000 ohms vezes I. Então eu vou ter que minha corrente é igual a 120 dividido por 1000. Ou seja, se eu for ali, eu tiro 3 zeros. Então 0,120 ampere. Ou se a gente quiser, né, é a mesma coisa que multiplicando ali por 1000, vai dar 120 miliampere. Agora, eu acho que a resposta é a letra B. Mas esse M maiúsculo, ele representa mega. Deixa eu ver se está certo a questão, mas eu acho que provavelmente seria aquela letra B. Não, o M continua maiúsculo. Então, provavelmente, vou ter 120 dividido por 10 elevado a 3. Ah, dá 0,12. Então, vezes 10 elevado a 3. Não tem nenhum desses que vai dar certo. Ah, ou pode ser o quilo ampere. Né? Quilo é 10 elevado a 3. Não, mas quilo seria o contrário. Seria o... a resposta certa seria exatamente a letra B. Só que o M teria que estar uma letra minúscula. Então há um erro aqui na questão. Tudo bem? M maiúscula é mega, que é 10 elevado a 6. Nesse caso tem que ser minúscula, porque é 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Então, vou deixar aqui com a letra B, mas eu vou substituir esse cara por um M minúsculo. Próximo. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em grandes avícolas. A polialinina é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposto a altas correntes de amônia. Na ausência da amônia, a poliamina se comporta como um resistor ômico. E a sua resposta elétrica mostra assim: o valor da resistência à poliamina na presença de altas concentrações de amônia em ohms equivale a. Então aqui eu tenho minha corrente, minha diferença de potencial, é só utilizar a mesma analogia. Então esse cara aqui, ó, a poliamida é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica quadruplicado quando exposto a altas concentrações de amônio. E ele pede para a gente altas concentrações de amônio. Então a gente vai pegar o valor dessa resistência nesse gráfico, que é onde tem ausência de amônio, e vamos multiplicar por 4. Tudo bem? Então eu vou escolher qualquer ponto do meu gráfico, tá bom? Vou escolher esse ponto aqui, por exemplo. Nesse ponto eu tenho uma tensão de 2 e eu tenho uma corrente de 1. Então minha resistência é de 2 ohms. Como ele quer algo quadruplicado, ele quer 4 vezes esse cara. Ah, aqui tem um 10 a menos 6, ó, tá vendo? Então aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 6. Deixa eu inserir aqui. Então, quando eu passo esse cara para o outro lado, ele vai ficar um 10 elevado a 6. Então, 2 vezes 10 elevado a 6. Lembra que quando eu divido a potência, ela muda o expoente dela. Né? Ela passa para cima e muda esse sinal. Então, a gente tem aqui, ó, resistência 2 vezes 10 elevado a 6. O que seria a nossa resposta? Deixa eu ver aqui. A poliamina tem um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal multiplicado, quadruplicado, quando exposto a altas concentrações de amônio. Na ausência de amônia, a poliamina se comporta como resistor ômico. E sua resposta elétrica como está no gráfico. O valor da resistência à poliamina na presença de altas concentrações de amônio seria 4 vezes esse valor. Esse cara tá bem estranho essas questões, hein? Tô achando que tem alguns erros.
Então, 4 vezes esse valor, 4 vezes 2. Então, eu vou ter exatamente 8. Então, 8 vezes 10 elevado a 6. Então, pequeno confere aqui. Com e com M. Pequeno confere para verificar aqui se isso aqui está certo. Então, voltando, eu só troquei os valores, ó. Foi idiota. A corrente, que é esse cara aqui, ó. Então, a corrente aqui é 2, ó. E a tensão vale 1. Então, passo para o outro lado, 0,5. Multiplica 0,5 por 4. Então, a gente vai ter 2. Perfeito. Erro meu. Então, a resposta certa vai ser exatamente a letra E. Próxima questão. Um fio de cobre possui uma resistência R, o outro fio de cobre tem o triplo do comprimento e a metade da área de seção de transversal. Então, ele terá uma resistência igual a. Então, lembra que o R, a fórmula da resistência, vou até escrever aqui, é a resistência igual a resistividade, Rho vezes L dividido por A. O comprimento dividido pela área. Quanto maior a área, menor a resistência. Lembra lá dos corredores, né? Quanto maior o caminho para eles correrem, mais fácil deles correrem. Então, esse seria meu fio de cobre. Então, o outro fio, ele fala que tem o triplo do comprimento. Então, aqui vai virar 3 vezes L. E metade da área. Então, aqui divide por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse cara, vou chamar aqui de um R', só para a gente não confundir o R com R. E eu vou manipular esse cara. Então, divisão de fração, repete o primeiro, inverte o segundo. Então, esse 2 ele vai aparecer aqui na frente. Certo? 2 vezes 3 vai dar 6. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Se eu manipular esse cara, eu posso dizer que esse carinha aqui, ó, ρL sobre A, é exatamente igual a esse R. Então, na verdade, eu vou ter 6 vezes a minha resistência normal. Então, se eu triplicar o comprimento e diminuir a área pela metade, eu vou ter 6 vezes minha resistência normal. 6 vezes a minha resistência normal, isso me representa a letra E. Tudo bem? Próximo. A energia elétrica consumida na residência é medida em kWh, por meio de um relógio medidor de consumo. Desse relógio da direita para a esquerda tem-se o ponteiro da unidade de dezenas, centenas e de milhares. Se o ponteiro estiver entre dois números, considere o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em duas cidades, em uma cidade em que o preço do kWh fosse 20 centavos. O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica registrado seria D. Então aqui eu tenho mais ou menos o que seria o antes e o que seria o depois, né? Imagino que seja isso. Então no ponteiro da direita para a esquerda, então nesse relógio da direita para a esquerda tem os ponteiros da unidade, dezena, centena e milhar. Certo? Então a gente vai ler daqui para cá. Então olhando para o primeiro, a gente considera o que? Ó? Se um ponteiro estiver entre dois números, considere o último número ultrapassado. Tá. Então ele parte do zero. Então o primeiro aqui, ó, ele passou pelo 2. O segundo, ele está seguindo aqui, nesse sentido, né? O último número que ele passou é o 7. O outro número que ele passou aqui é o 8. E o outro no último número que passou é o 3. Então ele vai ter kWh. Então esse vai ser o número desse cara. Se eu não estiver falando besteira. Então o outro eu vou ter aqui o quê? Aqui vai ser 2 também. Aqui vai ser 5. Né? Sempre pegar o menor número. O outro vai ser 6. E o outro vai ser 3. Beleza. Então a diferença de energia dos dois vai ser qual? Vai ser 2,783 menos 2,576. Então, se eu for subtrair esses dois,
2783 menos 2563, 220 quilowatts hora. Então o que eu vou fazer? Como 1 kWh custa 20 centavos, eu vou multiplicar esse cara por 20 centavos. 220 vezes 0,2, isso me dá um preço de R$ 44,00. Então, assim que ele mede a luz, ele vê o quanto que tinha no mês anterior, quanto vai ter no próximo, e essa diferença ele calcula pelo preço. Então, ele vai pagar R$ 44,00. Até que parece que não estava tão errado. Letra E. 8. Uma família resolve substituir um chuveiro atual por uma ducha moderna com potência elétrica variável que pode atingir até 7.500 watts. Ela sabe que o chuveiro atual está ligado a um circuito exclusivo alimentado por uma tensão de 220 volts, protegido por um disjuntor de 20 A, com uma fiação que suporta uma corrente de 50 A. Pode-se afirmar que essa substituição pode ser feita. Então vamos lá. Eu tenho que minha potência é 7.500. 7.500 watts, que é o máximo que pode chegar. A tensão ela é igual a 220 volts. Então a gente sabe pela nossa fórmula que P é igual a U vezes I. Então 7.500 é igual a 220 vezes I. Então I vai ser igual a 7.500 dividido por 220, ou seja, 7.500 dividido por 220. Isso aqui vai dar algo em torno de 34,09 A. Então o que acontece? Ele vai ter ali, ó, ele sabe que o chuveiro atual está ligado a um circuito exclusivo de alimentação de 220 protege por um disjuntor de 20. O que acontece? O chuveiro puxa 34 A, mas o disjuntor está em 20. O que acontece? Quando ele puxar, ele vai puxar uma corrente maior do que ele precisa. E o disjuntor vai desarmar. Certo? Então, ó, mas o disjuntor deve ser substituído por outro de 25. Ele tem que ser substituído por outro de 35. Por que 35? Porque como ele puxa 34, qualquer coisa acima de 34, ele desarma. Lembra que um disjuntor é o limite de corrente. Ele vai limitar a corrente até 20 A. Só que como o chuveiro precisa de mais, ele tem que trocar o disjuntor. Próximo. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nela uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento de corrente, pode ocasionar incêndios, que seria evitado instalando-se fusíveis disjuntores que interrompem essa corrente elétrica, quando o mesmo atinge valores acima especificados. Supõe o chuveiro instalação com 110 com uma residência. Possui 3 posições regulares de temperatura, na posição de verão, primavera e inverno. A física 3, tá? Decide que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 funções. Com temperatura. Qual deve ser o valor mínimo de disjuntor? Então, aqui eu tenho o mesmo caso. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma diminuída nesse texto. Ué. Perfeito. Então, a potência que eu vou utilizar, se ele quer nos 3 casos, eu vou no crítico. Qual é o crítico? O crítico é o inverno. Ele sabe que é uma tensão de 110. Então, só substituir. 3.200, 110, 3.200 por 110. Então ele puxa uma corrente de 29 A. Aí vem a pergunta, eu posso utilizar um cara de 23, de 20, 25? Não. Ele quer saber qual deve ser o mínimo adequado. O mínimo é um valor acima dele. Então o mínimo vai ser o quê? Se ele puxa 29, o ideal é eu colocar um carinha de 30 A. Qualquer coisa acima dele, um pico ou algo, ele desarma. Tudo bem? Próximo.
Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar uma própria tela. Inicialmente, a tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente de duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência do circuito de acordo com o ponto aonde ocorre o toque, no ponto A e no ponto B. Então, você tocou aqui, você fecha o circuito. Modifica a resistência do circuito com o ponto onde ocorre o toque a imagem, é uma simplificação do circuito da placa, em que AB representa o ponto onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Tá. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado pelo toque quando fecha o circuito no ponto A? Então, se ele fechar o circuito aqui no ponto A, eu vou ter o seguinte: esse cara aqui, ó, não tem corrente. Corrente está na frente, né, idiota? O que acontece? Se eu fechar o circuito no ponto A, esse cara não tem corrente. Então, ele pode ser descartado. Então, eu vou ter o seguinte: eu vou chamar esse cara aqui de 1. Eu vou chamar esse cara aqui de 2. E eu vou chamar esse cara aqui de 3. Então, o que acontece? 3 e 4. No meu circuito, fechando o meu ponto A, eu vou ter o seguinte. Temos que 1 e 2 estão em paralelo, certo? E como que a gente calcula ele em paralelo? 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso aqui vai dar 1 sobre 2, ou seja, a minha resistência equivalente é igual a 2. E aí a gente tem que esse sistema, resistência equivalente, e 3 em série. Né? O circuito ele vai estar em série. Deixa eu diminuir aqui o texto. Não precisa ficar tão pequeno assim não. Show. E como eles estão em série, então eu vou ter 2 mais 4 igual a 6. Então a resistência equivalente em 6 kΩ. Ou seja, letra C. Eu boto aqui entre parênteses. O 4 ele não tem corrente porque ele está em aberto aqui. Próximo. Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecargas em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é a maior que a sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elétrica danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão nominal de 500 mA. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente de 500 mA. Qual o valor máximo da tensão para que o fusível não queime? Então aqui eu tenho um circuito bem interessante para a gente resolver, que vai existir a gente um trabalhinho bem grande. Tá? Então eu vou pegar aqui e vamos analisar esse cara maior aqui. Já temos meia hora de aula. Tá faltando mais uns 6 exercícios. Eu acho que dá pra gente terminar. Deve ficar uns 40 minutos, por aí. Então aqui eu tenho 500 mA. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar primeiro esse carinha aqui. Ó. Por que eu vou analisar ele? Vou tentar fazer no meu sistema. Ó, U igual a R vezes I. Então, qual é a tensão naquela resistência? Vai ser 120 vezes 500 mA. É a mesma coisa que 120 vezes 500 dividido por 1000. Ou seja, U é igual a 120 vezes 0,5. Então, 60 volts.
Então esse cara aqui foi o meu circuito. Tem esse carinha aqui, ó. Acontece que essa resistência aqui, ó, ela está em paralelo, né? Então eu posso dizer que aquele circuito ele também vai ter uma tensão de 60. Concorda comigo? Então, vou botar aqui, ó, 120 e 60 ohms estão em paralelo. Tensão a mesma. Então, U igual a R vezes I. Eu vou ter que 60 é igual a 60 vezes I. Então, I é igual a 1 ampere. Esse cara aqui, ele é igual a esse verde. Certo? Então calculei primeiro a tensão desse cara, vi que é igual a esse cara, vai dar 120. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Nesse ponto outro aqui, eu sei que a corrente que passa por ele é a corrente dos dois. Então aqui, ó, corrente de 40 ohms é a mesma de é a mesma corrente de 60 mais 120 ohms. Então eu posso dizer que meu I vai ser igual a 1 mais 0,5, ou seja, 1,5 ampere. De onde vem esse 0,5? É o 500 miliampere aqui, ó. Tudo bem? Que ao dividir ali, deu esse valor. Então eu posso calcular U igual a 1,5, U igual a RI, U é igual a 1,5 vezes 40. 1,5 vezes 40 eu acho que vai dar 30, não, dá 60. 60 volts. Então eu tenho o seguinte, eu tenho que aqui vai ter 60 volts e aqui vai ter 60 volts. Logo a parte de cima também tem 60 volts, certo? Então, então o que a gente tem aqui? Ó? A tensão da rede ela vai ser igual a 60 volts, referente a esse 40 ohms aqui, que a gente já calculou, mais os 60 volts referente a esse cara aqui. Ó. Então eu tenho um total de 120 volts. Logo, quanto que tem que ser minha rede? 120 volts. Ô, desgrama. Então eu vou ter que essa rede, ela vai ter que ser igual a 120 volts. Ou seja, olhando a nossa resposta, a resposta aqui, ó, 120 volts. Tudo bem? Então vamos lá. Próxima questão. O amperímetro é o instrumento utilizado para a medida de intensidade de corrente elétrica em um circuito constituído por geradores, receptores e tudo mais. A maneira correta de conectar um amperímetro em um sistema é em série. A gente viu que o amperímetro se conecta em série. Próximo.
Fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico sensíveis ao excesso de corrente elétrica. Os módulos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando, uh, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. Os modelos mais simples consistem de um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando a corrente ultrapassa determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam identificadas. A figura mostra o diagrama de circuito elétrico com fusível F, protegido por um resistor R de 12 ohms, uma lâmpada L de 6 watts e alto-falante que conduz 1 ampere. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de 20% maior do que a corrente nominal que atravessa o fusível, qual o valor em amperímetros dele? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui a parte que mais interessa. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. Esse cara tem 6 watts, né? E esse cara tem 12 volts. Esse 12 volts vai ser aplicado a todo mundo desses carinhas aqui. Então primeiro eu vou calcular esse cara. Então vamos lá, vamos calcular ele. U igual a R vezes I. Então vou botar aqui, ó. Então vou botar circuito em paralelo, tensão de 12 volts aplicada a cada componente. Lembra que quando eu tenho um componente em paralelo, a tensão ela é a mesma. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. U igual a RI, 12 é igual a 12 vezes I. Então, I é igual a 1 ampere. Então, achei o meu primeiro componente. Certo? E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar esse outro cara aqui, ó. Que ele tem uma potência, só que eu vou botar em vermelho. Que ele também vai ter 12 volts. Então nem preciso botar aqui porque ele já vai ter 12 volts. E qual é a fórmula de potência? P igual a I. Certo? Minha potência é de 6, a tensão é de 12, então minha corrente é igual a 6 dividido por 12, que é igual a 0,5 ampere. Show de bola. Então, qual é a corrente do resistor? Corrente do fusível vai ser igual a corrente de todo o sistema. 1 ampere mais 1 ampere mais 0,5 ampere. Ou seja, 2,5 ampere. Como ele tem uma sobrevalência de 20%, então não adianta eu colocar um fusível de 2,5. Então, a corrente 20% maior, então eu vou ter o seguinte, vai ser 2,5 vezes 1,2. 2,5 vezes 100% mais 20%. Ou seja, 2,5 vezes 1,2, 3 ampere. Ou seja, corrente vai ser 2,5 vezes 120% dividido por 100%, né? Porque a gente não tem o valor da porcentagem. Então vai dar 3 ampere. Então, se eu colocar um fusível com 3 ampere, ele já vai ser suficiente para o meu circuito. Tudo bem? Nossa, chegando a quase tempão. É bastante exercício. 14. A capacidade de bateria com acumuladores, tal como a usada no sistema elétrico de automóvel, é específica de amperes-hora. Uma bateria fornece para cubos uma carga que flui através de ampere-horas, 12 volts
100 ampere-hora, 12 joules. Se um gerador de resistência interna desprezível que fornece uma potência elétrica igual e de potência elétrica média igual fosse conectado aos terminais de bateria descrita, quanto tempo levaria para carregar completamente? Nossa, deixa eu pegar o enunciado dessa questão, porque ele está bem complicadinho. Um minutinho. Então vamos lá. Só copiei aqui a questão, que foi mais fácil. Ele me diz que tem uma potência de 600 watts, certo? Ele me fala que ele tem uma bateria que tem uma tensão de 12 volts. Então, o que a gente consegue encontrar aqui? Consegue calcular a corrente, né? Então, 600 é igual a 12 vezes I. I é igual a 600 dividido por 12. Isso aqui vai dar 50 amperes. Então, achei o valor da minha corrente, 50 amperes. Certo? E aí ele fala para a gente que fornece aqui, ó, 100 amperes vezes hora. Isso aqui é a carga, o nosso Q. Tá? Então, eu tenho que minha corrente ela é a carga dividida pelo tempo. Essa é a definição de corrente. Então, eu tenho uma corrente de 50, eu tenho uma carga de 100. Eu quero saber o tempo que ela vai ficar ligada. O tempo que ela vai ficar ligada, passo T para lá, né? Então vai ficar 50 vezes T igual a 100. Então meu tempo é igual a 100 dividido por 50, ou seja, 2 horas. Então significa que esse cara, ligado a uma potência de 600, ele vai ficar carregado por 2 horas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Próximo, estamos acabando. Uma torradeira elétrica consome uma potência de 1.200 watts, quando a tensão eficaz for igual a 120. Se a torradeira eficaz da rede é reduzida para 96, a potência elétrica consumida por essa corrente em watts é igual a. Então ele quer a potência, né? Então, o que a gente tem aqui para a gente poder comparar? O que muda de um sistema para o outro, a gente viu que a tensão ela muda, o resto muda, mas a única coisa que não muda de um sistema para o outro é a resistência. Então a resistência é o único cara que a gente vai utilizar como parâmetro para comparar esses valores. Tudo bem? Então, primeiro passo, eu preciso calcular a resistência. Tá? Então, antes eu tenho P e U, posso calcular meu I, né? P é igual ao I. Então, eu tenho que 1.200 é igual a 120 vezes I. Se eu passar para o outro lado, acho que vocês concordam comigo que esse cara vai dar 10 amperes. Né? Então, antes eu tenho esse cara. Ainda estou antes, só que agora eu vou fazer U igual a R vezes I. Então, 120 igual a R vezes a I, que é 10. Então, R é igual a 120 dividido por 10, que é 12 ohms. Então, beleza. Esse cara, que é o 12 ohms, é ele que eu vou utilizar como parâmetro para comparação do equipamento. Porque o R está associado ao tipo de material, construção do meu material. Então, depois eu vou utilizar a mesma relação, só que o cara que eu vou acompanhar vai ser esse. Qual é a nova tensão agora? Agora a gente tem uma tensão que é de 96 volts, né? Então eu vou utilizar aqui 96, o R vai valer 10 e eu vou calcular o meu novo I. Ou seja, meu I é igual a 96 dividido por 10, que é igual a 9,6 volts. Opa, ampere, né? Porque a gente está dando com corrente. A partir daí eu faço P igual a vezes I, potência igual a 96 vezes 9,6. Então, 96 vezes 9,6, 921. Né? A princípio seria esse cara aqui, 921,6. Então, a princípio, potência é P igual a isso, certinho. Então, a gente tem que o cara mais próximo que a gente vai chegar a esse cara vai ser esse outro valor aqui. Tudo bem, gente? Dúvidas? Tranquilo?
Aqui, ó, gente. Erro que eu cometi. Aqui é 12 ohms. Eu botei 10. Então, deixa eu substituir aqui. 96 dividido por 12 vai dar 8. Então, na verdade, a nossa tensão, nossa potência é 96 vezes 8. 760. 768 watts. Então, repare aí. Na verdade, a questão certa é a letra B. Tudo bem? Só errei aqui na conta. Beleza. E vamos para a última questão, para a gente terminar. Uma rede elétrica fornece tensão elétrica a uma casa com 3 lâmpadas e 100 volts, né? 12L, L3, 3L. Tá. Um minutinho, deixa eu pegar a questão. Pronto. Voltando, então acho que assim está melhor. Então a tensão é de 100 volts, a sala tem L1, L2, L3, 3 lâmpadas, beleza? As 3 lâmpadas associadas em paralelo permanecem acesas durante 10 horas. Tá? Sendo E1, E2, E3, as energias consumidas por elas, a relação entre a energia consumida por elas vai ser D. Então o que acontece? Energia é exatamente potência vezes o tempo, né? Energia é igual a potência vezes o tempo. Então vamos pensar ali, ó. A primeira, no caso, vamos começar pelas de baixo, ele está aplicando exatamente 100 volts. E aqui é 100 volts. Então esse cara, ele vai ser aplicado uma potência de 60 vezes o tempo de 10 horas. Então, 600 watts hora. Certo? Esse seria a primeira energia. O cara de baixo, ele vai ter aqui 20, uma potência de 20. Então vai ser 200 watts hora. Nesse outro caso aqui, a gente tem que fazer a conta para identificar qual vai ser a tensão dele para 100 volts. Tá? Então a gente tem que utilizar aquela mesma relação que a gente fez aqui, ó, na questão toda. Mas o que a gente pode simplificar? Vou dar um jeitinho aqui de simplificar para vocês. A equação que a gente utiliza é a equação P igual a U vezes I, ou U igual a R vezes I. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que meu I ele é igual, ou quem eu tenho? Eu tenho tensão, é a tensão que eu quero, né? Então, I, hoje em grama, I é igual a U dividido por R, e eu vou substituir. Então, a minha potência, quando eu substituo esse cara, vai ser U ao quadrado dividido por R. Então, repara que agora eu consegui simplificar a minha equação, como o R é constante. Então, eu posso dizer o R, pode dizer que vai ficar U ao quadrado dividido por P é igual a U ao quadrado dividido por P. Então, em resumo, a gente só precisa botar isso aqui, ó. Então, de um lado, a gente tem uma tensão de 200 ao quadrado dividido por 120. Do outro, a gente tem 100 ao quadrado dividido por P. Então, se a gente for resolver esse cara, eu vou dizer que 200 ao quadrado dividido por 120, isso aqui vai dar 333,33 igual a 100 ao quadrado dividido por P. Então, P vai ser igual a 100 ao quadrado dividido por 333. Então, deixa eu ver se eu fiz certo. Foi dividindo, a minha potência vai ser 100 ao quadrado. E aí eu inverto, multiplico por 120, né? E divido por 200 ao quadrado. Esse cara vai me dar 30, potência de 30 watts. Se eu não estiver enganado, eu acho que é esse cara mesmo. 100 ao quadrado dividido por 30 watts. Então agora a gente calcula a nossa energia. Então aqui ele vai ter 30, 300. Então o que vai me fornecer maior energia, vai ter maior consumo de energia, vai ser o E2, seguido do E1 e seguido
do E3. Então a resposta, letra C. Tudo bem, gente? Então a gente termina a nossa aula por aqui. Bem mais longa do que de costume. Não vou passar atividade para casa. Lembrando de entregar a atividade, todas as atividades até o final do mês. Certo, gente? Terminamos por aqui. Boa aula e bons estudos. Qualquer dúvida, tô quinta e sexta sempre para tirar dúvidas. Até mais, pessoal. Falou.